A novela Isaac acabou. Finalmente tivemos um fim para essa novela que durou quase a janela de transferências inteira, desde que os clubes voltaram aos treinamentos, né? Que rapidamente começou um murmurinho, aí começou o rumor a tomar uma seriedade maior, e aí só foi degringolando, degringolando, tivemos ali um período morto, mas finalmente a novela acabou. O Isaac, o traidor, foi vendido para o Liverpool. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. E como é que vocês estão, hein, rapaziada? Eu sou o Kamegorner, falo aqui do canal Magpies Brasil. Esse canal, para que você que tá chegando agora, você entenda, ele é um canal de um torcedor do Newcastle. Porém, se você torce pro Liverpool, pro United, pro Arsenal, pro Chelsea, seja muito bem-vindo. Eu amo a Premier League e vamos sempre tentar conversar com o máximo de respeito possível, né? Às vezes, se não puder, peço desculpa já antecipadamente. Mas, bom, o Isaac, né? Ele é um atacante que chegou ao Newcastle faz 3 temporadas. Ele que iniciou sua trajetória, basicamente, lá no Malmo, da Suécia, e demonstrou muito talento, muita gente comparando ele com o Ibrahimovic. Então o Borussia Dortmund foi buscar ele. E no Borussia Dortmund, ele teve poucas oportunidades e quando teve, não as aproveitou. Tanto que pelo time principal foram 13 jogos e 1 gol na Bundesliga. E marcou só 1 gol, se não me engano, também na Copa. Então, assim, foi um desempenho de um jogador bem comum, né? Bem abaixo do comum, inclusive. Não de uma joia. Mas a Real Sociedade acreditou nele e comprou o jogador. Na verdade, quero corrigir um erro aqui. O Isaac, ele foi do AUK da Suécia. Tanto que ele foi por 8 milhões de euros para a equipe do Borussia Dortmund. Ele chegou a ser emprestado para um time da Holanda, o Willem. E ele não encantou, né? Ele parecia ser um jogador comum. O status de joia dele estava se abaixando. E aí a Real Sociedade pagou 17 milhões de euros para contar com o Isaac. Acreditou no talento do jogador. E por lá, o Isaac, ele não foi o Isaac do Newcastle. Ele foi um jogador bem decente, é verdade. Mas ele não foi um primor, né? O que eu quero dizer para que você entenda, eu não estou desmerecendo aqui o que o Isaac fez na Real Sociedade. Mas ele foi um atacante comum. Sabe o Isaac que o Newcastle contratou agora? Então ele foi mais ou menos isso. Um jogador que entregou gols. Tanto que foram 17 gols em 34 partidas na La Liga, na última temporada dele pela Real Sociedade. Que mostra ali a cada 2 jogos 1 gol. Então um atacante interessante. É isso que ele foi. Ele não foi esse colosso que ele foi no Newcastle, fazendo 27 gols aí na temporada passada, tendo 50 gols em 75 jogos pela Premier League. Ele não foi esse monstro. Mas até porque se ele fosse esse monstro, o Newcastle ia ter tido muito mais concorrência quando foi atrás dele. E para quem não conhece, quem não acompanha o Newcastle dia a dia, o Newcastle ele tem um trabalho muito forte no scout. E principalmente com o técnico Ed Howe, que ele identifica jogadores que ele acredita que ele vai poder fazer esses jogadores melhores. E o Isaac foi um desses casos. Tanto que eu achei na época um valor caríssimo que foi pago por ele, que foi 70 milhões de euros. Foi muito dinheiro. Foi mais do que o Arsenal pagou pelo Gyökeres. Então, assim, o Newcastle apostou pesado no Isaac. Existia uma visão de que o Isaac ia realmente se valorizar muito na Inglaterra. E foi o que aconteceu. O Isaac, ele chegou, e uma coisa muito importante pra gente entender o porquê eu chamo ele de traidor, é porque logo na primeira temporada, ele assinou por 6 anos uma extensão de contrato. Essa extensão sem multa rescisória. E eu entendo, né, que no futebol tem a ordem da cadeia alimentar. Que a gente pode olhar como o Real Madrid lá no topo. Aí tem times ali extremamente ricos e extremamente poderosos, historicamente falando. Eu acho que dividem ali um pouco, segundo, terceiro, quarto lugar. Como PSG, City, o Liverpool, o Bayern, né? Essas equipes ali numa segunda prateleira, um Barcelona. É que o Barcelona não tem dinheiro, então ele não consegue disputar lá com o Real Madrid. Porque ele teve péssimas gestões. Isso aqui eu não tô sendo clubista, eu tô falando da realidade. E, bom, eu entendo que exista, né, essa cadeia alimentar, mas o Isaac, ele não tinha motivos para sair. Ele não tinha. Ele tava num clube que visivelmente só evolui. E é só você ver a janela do Newcastle.
Como o Newcastle vendeu o Isak, vai parecer que foi terrível a janela do Newcastle. Mas não foi. O Newcastle, ele vendeu jogadores extremamente irrelevantes para o elenco. Ele perdeu Wilson e Longstaff, que faziam parte do elenco. Mas assim, o Longstaff, ele jogou 7 partidas na última temporada. Ele era um dos melhores do nosso meio-campo reserva? Sim. Mas isso mostra a fragilidade do elenco do Newcastle em relação à profundidade. Não mostra que ele era importante. O Wilson era o centroavante reserva? Sim. Mas ele é muito abaixo de um nível de um time que quer disputar sempre a Champions League, que quer disputar o campeonato inglês sempre. Ele vai fazer seus golzinhos. Tanto que ele marcou agora pelo West Ham. Ele faz. Mas o tanto de gol que ele perde vai te deixar um pouco irritado. Mas eu sou grato ao Wilson. E por que eu tô falando isso? Porque o Newcastle ele perdeu esses 2 jogadores. E ele foi atrás da reposição no mercado. Tanto que se falava de um centroavante e muita gente se equivocava, falando: ah, o Newcastle quer o Issa, quer o Larsen para substituir o Isak. Não, não era isso. O Newcastle queria esses jogadores para substituir o Wilson e para criar assim uma profundidade de elenco. O Ekitike também foi assim. O Newcastle queria o Ekitike para que ele fosse ele meio que um reserva do Isak. Mesmo ele não sendo centroavante, ele ia ser o atacante reserva. Por quê? Porque ele é um bom jogador e ia dar uma profundidade grande pro elenco. Que agora é o que o Newcastle tá tentando fazer. Além de trazer jogadores que podem brigar pela titularidade, trazer também jogadores que vão compor o elenco. E o Newcastle melhorou muito nisso para essa temporada. Porque se você for olhar, eu vou falar sobre os jogadores que o Newcastle perdeu na janela num outro vídeo. Mas o Newcastle ele trouxe, agora logo depois do Isak, o Issa, que eu já imaginava que ia chegar um atacante, tá? Quando o Isak foi vendido, era óbvio pra mim que o segundo atacante ia chegar. Não porque o Isak, porque o Newcastle queria ter 2 atacantes. E não conta Kozula. Então, esses 2 atacantes agora são o Issa e o Oltemade. E o Oltemade, ele chega muito da mesma forma que o Isak chegou. Que o Isak chegou com uma média de gols bem parecida ali do Oltemade, mais jovem, promissor. E aí tá um grande problema. Porque você vende o Isak. O Isak foi a grande perca da janela. E não é culpa do Newcastle, é culpa do Isak. Que tava numa equipe que só evolui, como eu tava falando, que compôs o elenco com o Ramsey pro meio, o Elanga melhorando muito o time titular, assim o Murphy, que fez uma boa temporada na temporada passada, sendo reserva. Ou seja, a profundidade de elenco do Newcastle só aumenta. O time tá fazendo um trabalho espetacular. Mas o Isak deu esse golpe nas costas. É o grande golpe que o Newcastle sofreu. Porque não tem muitos Isaks disponíveis. Por que você acha que o Liverpool pagou o que pagou pelo Isak? Ele poderia ter ido atrás de outro jogador com esse valor, né? Ah, não, o Newcastle tá dificultando, vou atrás de um outro jogador do mesmo nível que eu vou pagar um pouco menos. Mas sabe por que o Liverpool não fez isso? Porque esse jogador, ele não existe. E se ele existe, ele tá muito bem empregado. Com uma multa muito alta ou sem multa, em um time muito forte, um time que tem bala na agulha. O Newcastle tem, mas ele não pode usar tudo. Mas assim, é difícil você achar esse jogador que te entrega gols com a consistência que o Isak vinha entregando. Jogadores assim, o Haaland, o Gyökeres. E por que o Gyökeres foi barato? Porque ele veio da Primeira Liga. Ele veio um pouco mais velho, então assim, ainda existe aquela dúvida de que ele vai ter que se provar. Tanto que contra os grandes ele não jogou nada. Ele fez gol contra o Leeds. Contra Liverpool e Manchester United, o Gyökeres nada fez, só arrumou o cabelinho. Mas é um duro golpe. É um duro golpe. O Isak, ele tinha tudo em Newcastle. Ele tinha uma torcida apaixonada. E ele tinha o que o Alan Shearer não teve. Ele tinha o que o Michael Owen não teve quando ele traiu o Newcastle para ir para o Liverpool também. Que era uma previsão de futuro. O Newcastle, ele não é o Aston Villa. O Newcastle, ele não é o Brighton. De uma temporada boa e é isso aí, ok. Apesar de que o Aston Villa faz um excelente trabalho, né? Mas pra você ver como o PSR, ele trava os jogadores. Os times, desculpa. Porque o PSR tá fazendo o Aston Villa ter uma janela muito mais tímida nessa temporada, porque ele não foi pra Champions League. Já quebra as pernas da equipe. Mas o Newcastle, ele tem um fundo forte ali por trás.
Lá ele. E isso faz com que a equipe tenha uma projeção de sempre ser competitiva. Você olha para o Newcastle e sabe, esse time vai sempre ser competitivo. Por quê? Porque tem muito dinheiro atrás. Tanto que antes da janela iniciar já se falava que ia ser gasto 200 milhões em reforços. E foi gasto isso. Tirando, até, se você tirar o Oltemade, já dá basicamente isso. Se tirar o Oltemade e botar o Issa, dá isso. Que o Oltemade chegou para substituir o Isaac. Então esquece Isaac, esquece o substituto do Isaac. O Newcastle investiu mais de 200 milhões de euros. E é um clube que só vem investindo, só vem investindo. Não quer perder os seus principais jogadores. Perdeu o Isaac porque ele é mimado. Porque ele quis ir pro Liverpool. E agora um desabafo em relação ao que eu vi da torcida do Liverpool. Que era uma torcida pela qual eu tinha um absoluto respeito. Né? Não vou generalizar, teve exceções. Mas eu fiquei muito impressionado de uma torcida que olhou pro Arnold, que foi pro Real Madrid, e chamou ele de traidor, de Judas, sendo que o Arnold cumpriu o contrato bonitinho. Cumpriu o seu contrato do início ao fim. Não deixou o Liverpool na mão. Ah, mas ele saiu. Ele saiu quando acabou o contrato. O contrato dele ele cumpriu. Ele treinou sempre. Ele jogou sempre que estava ali. Ele não fez o que o Isaac fez. E aí a torcida, poxa, se magoou com o Arnold, né? A torcida do Liverpool. Pra daí, quando é a vez do Isaac, que eles querem, né? Eles querendo o Isaac do Newcastle, era só free Isaac. Ah, libera o Isaac. Que é isso? Que hipocrisia é essa? Porque uma coisa é você querer o jogador. E eu entendo que até o torcedor que não gostou da postura do Isaac tá feliz com a contratação dele. Mas eu acho extremamente deselegante da parte do torcedor do Liverpool que achou engraçado a situação que aconteceu. Porque isso vem acontecendo direto com eles em relação ao Real Madrid. O Real Madrid vai lá e pega os melhores jogadores deles. E eles sabem o quão chato é isso, esse assédio de uma outra equipe na sua principal estrela, a sua estrela começando a não ligar mais para sua equipe. É uma situação chata. Tanto que eu vi a postura da torcida do Newcastle em relação ao Issa, que tá fazendo a mesma coisa do Isaac. Muitos. Eu não vi gente passando pano. Na verdade, tinha um ou outro aí falando, é diferente. Mas não era. O que o Issa fez com o Brentford não se faz. Não se faz. Você não tem que forçar a transferência. Não tem. Tem que fazer o que o Oltemade fez com o Stuttgart. O Bayern queria contratar o Oltemade. O Stuttgart falou, não, esse valor tá baixo. O Oltemade ficou chateado, pelo que se tem a notícia, mas ele continuou treinando, jogou amistoso, deu assistência, enquanto tava esse burburinho. Ele não falou, não, eu não vou treinar mais. Eu vou soltar uma nota no Instagram. O Oltemade teve postura. O Issa não teve. E a torcida do Newcastle viu isso e falou, tá igual o Isaac esse cara aí. Não traz. Trouxe. Agora é orar pra dar certo. Mas a postura dele foi péssima perante ao Brentford. Não é porque ele veio pro meu time que eu vou lá, liberte o Issa. Não! É errado o que o Issa fez, é errado o que o Isaac fez. Um jogador sob contrato, amado pela torcida, em uma equipe que investe todo ano. Todo ano que é possível o Newcastle tá investindo. Eu não vi uma temporada, desde que o PIF da Arábia Saudita chegou, que o Newcastle regrediu. Aí você fala, mas aquele ano que se classificou pra Champions, no ano seguinte não tava lá. Sim, mas por quê? Porque não tinha profundidade de elenco, e aí vieram muitas lesões, e aí o time não conseguiu se classificar de novo. Não foi por conta que a equipe regrediu. Não vendeu ninguém. Não vendeu ninguém importante. Não contratou ninguém também é verdade, mas por conta do PSR teve que fazer lá algumas coisas, fez, melhorou a situação. Nessa janela, contratou pesado. Já tá na Champions League. O objetivo é pelo menos se classificar para a próxima Champions, se classificar o mais longe possível na Champions League para aumentar os cofres do clube e esse investimento continuar. Então, assim, ele tava numa equipe de progresso. Ele não tava no Brighton, ele não tava no Aston Villa, que você olha assim, vai bem, estabiliza, vai bem, estabiliza. Não, o Newcastle, o objetivo, se ele dá uma estabilizada, ele já dá uma subida de novo. O Newcastle é para brigar com os grandes. Esse é o objetivo do PIF da Arábia Saudita. Então, o Isaac, ele tinha um time competitivo, sim. Tanto que é um time que ganhou uma final do Liverpool, o campeão da Premier League. Não é um time qualquer.
E o Isaac sabia disso. Em relação mas não aumentaram o salário dele. Ele assinou um contrato de 6 anos. Eu acho isso uma palhaçada no futebol, inclusive. Como os jogadores, eles cagam pro contrato. Inclusive até mesmo as equipes. Olha o que o PSG fez com o Donnarumma. Isso é errado. Eu acompanho a NBA. Não sei se muitos de vocês gostam. Mas na NBA o contrato é sagrado. Se o cara vai pro outro time, ele vai com o mesmo contrato. E ponto. Não tem essa. Acabou o contrato, o cara vai pra onde ele quiser. Sem mimimi. Sem chororô. É isso. Pra mim, o contrato tem que ser mais respeitado no futebol. E a FIFA devia punir jogadores assim. E o torcedor do Liverpool pode falar, não, você fala isso agora, cara. Você fala isso agora. Mas imagina se acontecesse com você. Você ia gostar do seu jogador? Tá faltando treinos, não se apresentar. Uma coisa é se ele fica insatisfeito, fala numa entrevista. Ele tá no direito dele de encher a porra do saco. Mas agora, ele faltar treinos, ele não ir jogar um amistoso, não tá lá com a equipe, é antiprofissional, cara. O cara tá indo contra o contrato que ele assinou. O Gyökeres fez isso no Sporting. É outro jogador que eu desejo pior futebolisticamente falando. E até eu falo isso, desejo pro Isaac, pro Gyökeres, jogadores assim, o pior futebolisticamente falando. Na vida deles, espero que tenham muita saúde, muita prosperidade na família, com certeza. Mas no futebol, que vivam escassez de gols, que sejam piada nos seus times. Na vida que dê tudo certo. É bom deixar claro, né? Porque senão sempre vem alguém falando, nossa, você tá desejando o pior pro cara. No futebol, na vida que dê tudo certo. Mesmo sendo um pau no cu, que o Isaac tenha uma vida plena e próspera. Que o Gyökeres também. Mas no futebol que se fodam. Essa é que é a realidade. O Isaac é um traidor. A torcida deu amor pra ele. O clube deu o que era possível. Ele podia negociar o contrato, com toda certeza. Ele podia ter tomado uma atitude ali dentro do clube, mostrar insatisfação, mas não. Ele mostrou que ele queria sair. Ai, promessas não foram feitas. Irmão, se não tá em contrato, não é promessa, irmão. Não é casamento essa porra. Isso daqui é um jogador com clube. Tem contrato assinado. Se não tá no contrato, não vem com essa mimimi, ai, promessinha. Não é namoro, porra. Que merda é essa, cara? Olha, é muito chato o que aconteceu com o Isaac. Mas, assim, vamos falar agora sobre um fator importante que é o preço, né? Porque, apesar dos pesares, por mais que tenha sido chata essa novela, o Newcastle fez uma baita de uma venda. Uma baita de uma venda. Ele chegou por 70 milhões e saiu basicamente pelo dobro. E sem contar o retorno esportivo que ele já deu, que já tinha compensado o valor pago pra ele lá atrás. Então, foi uma baita de uma venda. E parece que tá em torno de 130 milhões de libras. Cara, em euros isso é mais de 150 milhões. É muito dinheiro. É a terceira maior contratação da história. Só perde pra Neymar e Mbappé indo pro PSG. O PSG que tava injetando dinheiro infinito. Que a gente nunca viu um time injetar tanto dinheiro quanto o PSG fez. E aí o Liverpool foi lá e chegou perto das duas maiores contratações desse clube comprando o Isaac. A gente já falou o porquê disso, né? Que vale esse valor, é um jogador que não tem disponível no mercado. Então, por isso que o Liverpool pagou tanto. É o recorde da Premier League. E, bom, em relação a valores, foi um excelente valor. Apesar de que eu acho que o Newcastle também acabou sofrendo, né, do mesmo rebote. Tanto na compra do Issa contra o Altemade, saíram mais caras do que sairiam normalmente. Por quê? Porque as equipes sabiam da necessidade do Newcastle. Então, acabou meio que ficando elas por elas, mas você trouxe 2 por 1. Em relação a elenco, o Newcastle melhorou a profundidade. Porque tem 2 bons centravantes. O Wilson era baixo para as pretensões futuras do Newcastle. Por mais que ele mora no meu coração, pelo tempo que ele dispôs ao clube, pelos gols que ele fez, pela raça que ele entregou e pelo profissionalismo que ele teve, ele saiu de bem com a torcida. Ele estava abaixo do clube. Já, né? O clube já estava subindo e ele já não acompanhava mais. Assim como outros jogadores que brilharam pelo Newcastle e já chegaram abaixo, como o Maximin, o Almiron, e entre outros, né? Mas assim, é uma baita de uma venda para o Newcastle. Infelizmente, o Newcastle não tinha nenhum nome que pudesse suprir o Isaac. Porque o Liverpool também não tinha. Senão o Liverpool tinha ido nesse outro nome.
Né? Ah, o cara pra substituir o Isaac é esse. Com certeza o Liverpool ia falar, peraí, pausa o Isaac aí que eu vou nesse cara. Mesmo nível, talvez saia mais barato. Então, como esse cara não existia, o Newcastle tentou ser criativo e trouxe o Oltemade. Eu espero que dê certo. A gente vai falar sobre o Oltemade em outro vídeo. Mas assim, é um desabafo porque foi um mês bem difícil pra torcer pelo Newcastle, hein? Bem difícil. Um jogador que era o meu favorito. Tá? Era o meu favorito. Ele e o Bruno Guimarães ali sempre dividindo muito meu coração. Mas no tempo que eu joguei bola, eu jogava de centroavante. Então era normal que eu tivesse um carinho maior pelo centroavante da equipe, o Isaac. E ele fez isso, né, cara? É muito triste. Eu acho que o jogador ele pode sair de uma maneira mais honrosa do clube. Inclusive, uma coisa que eu não comentei ainda é que o que prova que os jogadores de hoje em dia são péssimos em relação ao profissionalismo é que o Isaac queria sair, o Issa queria sair, mas nenhum deles entregou um pedido de transferências pro clube, né? Aí você fala, ué, como assim? É um pedido de transferências, aonde ele renuncia a alguns direitos, ganha menos dinheiro, mas a equipe que quer contratar ele paga mais barato, facilitando assim a negociação. Que mostra que eles só querem o que é bom pra eles. Uma pena que um jogador que tinha tudo pra marcar uma época, se tornar um ídolo, sai e vai pro Liverpool. Eu espero que ele tenha um péssimo desempenho lá, espero mesmo. E assim, eu acho que um péssimo desempenho vai ser difícil. Mas eu não sei se o Isaac do Newcastle vai ser o Isaac do Liverpool. E, você fala, você tá falando isso porque você não quer que ele vá bem. Não, eu acho que ele vai fazer os gols dele, mas ele não vai ser esse Isaac. Eu acho que a forma que o Newcastle joga, ele joga pro centroavante. Eu não acho que o Liverpool jogue assim. Eu vi o Liverpool jogar contra o Newcastle, contra o Arsenal ontem, assisti os jogos inteiros, e é um time de toque de bola, um time de criação. Esse não é o time pro Isaac. Mas ele vai fazer os gols dele? Vai, porque ele tem qualidade, vai ajudar. Mas eu não acho que ele vai ser o cara que vai disputar ali com o Haaland pela artilharia do campeonato, por exemplo. Inclusive, uma coisa até que eu falava, o vídeo tá se estendendo, mas é um assunto que se estendeu tanto, né? Por que o vídeo não pode se estender? Mas uma coisa que eu sempre falei, a minha esposa, ela acompanha o Newcastle comigo, tá? Eu ensinei isso pra ela. Eu passei esse sofrimento. E uma coisa que eu sempre falei pra ela é que o Isaac era muito bom, mas ele não tem o perfume do gol. Eu sempre falei isso pra ela. E até usava como exemplo o Gyökeres. O Gyökeres, ele tem esse veneno do gol nele. Então, assim, é um centroavante matador. Eu não acho que o Isaac seja esse tipo de centroavante. Eu acho o Isaac muito parecido com o Benzema, tá? Eu vi muito o Benzema jogar. E eu posso dizer pra você, é um jogador muito parecido nas devidas proporções. Ou seja, ele pode ter uma temporada fantástica, mas pode ser que ele ajude o time de outras maneiras e ele desapareça como centroavante. Inclusive, ele perde alguns gols interessantes. E tem a parte física também do Isaac, que não tá sendo vista aqui. Ele é um jogador que sofre muito com lesões e atrapalhou muito o Newcastle quando tava fora. Então, assim, por isso que até é importante o Newcastle ter dois centroavantes de bom nível. Não era à toa que o Newcastle estava atrás de um cara bom para ser reserva. Porque ele já olhava as partidas que ele não ia contar com o Isaac e ele ia poder ter um bom atacante. Mas, assim, não sei se o Isaac do Newcastle vai ser o Isaac do Liverpool, não. Porque o Isaac, ele tem um histórico médico difícil. E, bom, ele se adaptou muito ao esquema do Newcastle. Ele não se adaptou ao Borussia Dortmund. Ele não se adaptou desta maneira do Newcastle à Real Sociedade. Vamos ver se ele muda isso no Liverpool. Talvez sim, né? O Liverpool tem um belo elenco, mas aí que tá. Esse belo elenco joga de uma maneira coletiva. O Arne Slot joga assim, desde a época da Holanda. Então, talvez vá sobrar muitos gols pro Wirtz. Vai sobrar muitos gols pro Ekitike, se jogar junto ali. Então talvez até a torcida do Liverpool espere uma coisa que o Isaac não entregue, porque eu não acho que ele vai ser esse goleador, tá? Inclusive eu vou cravar aqui. O Oltemade vai fazer mais gols na Premier League que o Isaac. Eu garanto isso pra você. Eu garanto. Não é que o Newcastle não tenha outro jogador de qualidade. Ele tem. Elanga, Gordon. Mas o time do Newcastle joga de uma forma intensa, onde a bola chega muito pro centroavante. O Liverpool não joga dessa maneira. Então, assim, o Oltemade vai fazer mais gols que o Isaac na Premier League. Pode me cobrar.
E, bom, galera, o vídeo de hoje é isso, né? Um desabafo aqui sobre o Isaac, que tanto me deixou triste essa temporada. Eu quero saber de você, que torce pro Newcastle. Saiba que eu torço pro Newcastle desde o filme Gol, tá? Inclusive o filme Gol, pra quem é mais velho, conhece esse filme. Foi ele que me fez torcer pro Newcastle e Real Madrid. Se você assistiu o Gol 1 e o Gol 2, você vai entender o porquê da minha torcida. Se você não assistiu, dá uma puxadinha lá que você vai entender. É os times que o Santiago Munhas joga. E, bom, você acaba pegando, imagina uma criança assistindo aqui, uma criança que gosta de futebol, assiste, fala, pô, esse time é incrível, Newcastle, porra, Real Madrid é mais incrível ainda. Você cria esses laços, né, na infância. E, bom, eu amo torcer pro Newcastle, tá? E é um dos melhores anos que o Newcastle teve. Apesar do que aconteceu, apesar da tristeza do Isaac sair, o Newcastle, ele tá num patamar que eu nunca tinha visto antes. Eu vi esse time na Série B, eu vi esse time sempre brigar contra rebaixamento. Quando ele chegava ali perto de uma competição europeia, era a maior emoção que eu via na minha vida. Agora esse time é diferente. Agora esse time bate de frente com os grandes, né? Com os grandes que temos aí no futebol mundial. É só você ver o sapeco que a gente deu no PSG do Mbappé quando a gente jogou a Champions League. Procura aí, 4-1 fora os ameaços. E o PSG só passou naquele grupo porque a arbitragem foi vergonhosa no segundo jogo do grupo. Você que assistiu, você sabe. Mas enfim, não vou me estender mais. Deixa aqui o seu comentário, né? Se você torce pro Liverpool, eu quero saber de você. O que você achou dessa transferência? Você é daquele torcedor que é lá, ai, Free Isaac... Ou você fala, poxa, não, o Isaac não foi legal, o que ele fez não foi bacana, mas tô feliz por ele ter vindo. Mas não foi legal o que ele fez, não. Quero saber se você é desse time ou é do time, ai, liberta o Isaac quer jogar em time grande e não sei o quê. Né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se você torce pro Newcastle, assim como eu, seja muito bem-vindo, comenta aqui o quão triste você tá se sentindo com a situação, se você já superou. Eu tô muito esperançoso pelo Outemad, não gostei dos valores que foram pagos por ele, mas agora ele tem meu apoio total, pra vocês saberem a minha opinião. E, bom, deixa o like aí também, né, galera? Esse trabalho dá trabalho, viu? Então, deixa o like pra dar aquela força, porque o like mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Assim o YouTube mostra ele pra mais pessoas, fazendo nosso canal aqui crescer cada vez mais. Conto com o seu like, viu? E se você não é inscrito ainda, provavelmente não é, se inscreve aqui embaixo, esse canal é novo, né? Eu espero que vocês gostem da maneira que eu falo. Se vocês não gostam de alguma coisa, eu digo até na parte técnica mesmo, fala, poxa, não gostei disso aqui, Camigulha. Pô, muda isso aqui, ó, você me deixou confuso assim. É bom, eu vou ver e vou entender o que vocês querem. Eu conto com vocês aí. Tem um vídeo aqui no canal já, vai lá assistir, ele é o primeiro vídeo. Eu falo até do jogo Newcastle Liverpool, me exaltei um pouco. Vai lá ver o Pistola, vai! Até!